Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Eu realmente preciso do seu apoio. Por favor, se inscrevam no canal antes de assistir. Neste episódio, discutiremos 3 tópicos muito importantes. Cada tópico é importante e interessante, então não deixem de assistir nosso episódio até o final. Tópico número 1. Avanço diplomático de Estados Unidos autoriza a liberação de 6 bilhões de dólares em fundos iranianos congelados. Tópico número 2. Ligações secretas de Erdogan com Putin, o futuro do acordo de grãos está em jogo. Tópico número 3. Índia do BRICS dá um passo ousado para abandonar o dólar. O que isso significa para as finanças globais? Tópico número 1. Os Estados Unidos recentemente deram um passo significativo ao autorizar a liberação de 6 bilhões de dólares em fundos iranianos congelados. Essa decisão, como relatado pela Associated Press (AP), foi iniciada pelo secretário de Estado Antony Blinken, que emitiu isenções de sanções com o objetivo específico de facilitar a conversão dos ativos congelados do Irã. Esses ativos, anteriormente mantidos na Coreia do Sul, agora estão programados para serem transferidos para o Banco Central do Catar. O objetivo final dessa transação é permitir que Teherã utilize esses fundos para a compra de bens que não estão sujeitos a sanções. A decisão de Blinken busca principalmente abordar preocupações entre os bancos europeus, que estavam apreensivos com possíveis violações das sanções dos Estados Unidos em seu envolvimento com o Irã. O que adiciona uma camada intrigante a esse desenvolvimento é a sugestão, apresentada por vários veículos de mídia nos Estados Unidos, de que essas isenções podem fazer parte de um acordo mais abrangente entre os Estados Unidos e o Irã. Esse acordo especulativo poderia potencialmente incluir um componente significativo de troca de prisioneiros. De acordo com essas informações, 5 americanos atualmente detidos no Irã poderiam ser autorizados a sair em troca da libertação de 5 iranianos detidos nos Estados Unidos, tudo dentro do contexto da transferência dos fundos congelados. No entanto, é importante ressaltar que autoridades iranianas mantiveram consistentemente que não há uma ligação direta entre a troca de prisioneiros e a liberação dos ativos congelados. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, enfatizou firmemente que a troca de prisioneiros deve ser vista como uma questão humanitária totalmente independente de quaisquer considerações sobre os ativos iranianos. Na tentativa de fornecer mais clareza, Amir-Abdollahian esclareceu em agosto que o acordo recente com os Estados Unidos diz respeito a 2 questões distintas, da troca de prisioneiros e o descongelamento dos ativos iranianos que estavam mantidos no exterior, supostamente sob o pretexto das sanções dos Estados Unidos. Ele revelou que o processo de transferência desses ativos iranianos recém-liberados de bancos sul-coreanos para um banco europeu já havia começado em 10 de agosto, enfatizando que isso seria feito em várias fases. Da mesma forma, Kazem Garibabadi, secretário do Alto Conselho Iraniano de Direitos Humanos, rejeitou categoricamente as alegações de que a troca de prisioneiros estaria condicionada à liberação dos ativos congelados do Irã. Garibabadi afirmou que as negociações do Irã com os Estados Unidos estavam focadas exclusivamente na defesa dos direitos de seus cidadãos que haviam sido injustamente presos nos Estados Unidos por acusações que o Irã considera infundadas. Essa situação levanta várias perguntas e requer um exame abrangente de diversas perspectivas. O que vocês acham da liberação dos fundos iranianos e da especulada conexão com uma potencial troca de prisioneiros? Convidamos vocês a compartilhar suas opiniões na seção de comentários abaixo e participar de um diálogo mais amplo sobre esse complexo problema. Tópico número 2. Ligações secretas de Erdogan com Putin, o futuro do acordo de grãos fica em jogo. O presidente Erdogan afirmou que continuará dialogando por telefone com o presidente russo Vladimir Putin em relação à retomada do acordo de grãos do Mar Negro. O acordo tem como objetivo auxiliar países africanos subdesenvolvidos. Erdogan citou a alegação de Putin de que o Ocidente não cumpriu suas promessas em relação ao acordo do corredor de grãos, intermediado pela Turquia e pela ONU no ano passado. O plano inicial era enviar 1 milhão de toneladas de grãos para países africanos necessitados após processá-los em farinha na Turquia, com auxílio financeiro do Catar. Erdogan expressou sua intenção de solicitar um aumento na quantidade de grãos a Putin, enfatizando também que o Ocidente deveria cumprir suas responsabilidades.
A Turquia busca aliviar os países africanos menos desenvolvidos impulsionando essas exportações. O presidente turco planeja discutir isso com Putin durante suas conversas telefônicas. Erdogan afirmou ainda que a Turquia participará ativamente das negociações para estabilizar as condições globais e evitar possíveis crises energéticas e alimentares. Ele ressaltou que os esforços da Turquia nesse sentido também serão um tópico importante de discussão na próxima Assembleia Geral da ONU. Em termos de relações econômicas, Erdogan mencionou que durante sua visita a Nova York, ele terá discussões diretas com várias empresas que têm investimentos na Turquia. Ele destacou o estabelecimento de um hub de gás natural na Turquia, que desempenharia um papel na determinação do preço global do gás natural. Além disso, Erdogan discutiu os planos de construção de uma terceira usina nuclear na Turquia com o presidente da Coreia do Sul, além da usina Cuil construída pela Rússia e da segunda planejada. Em relação ao corredor econômico Índia-Oriente Médio-Europa, Erdogan enfatizou que a Turquia é crucial para sua realização, uma vez que a rota mais adequada do leste para o oeste deve passar pela Turquia. O corredor, destinado a fortalecer o comércio, recursos energéticos e conectividade digital, foi objeto de um pacto assinado por Índia, Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, França, Alemanha, Itália e União Europeia durante a cúpula do G20. Esse projeto multinacional ferroviário e marítimo busca estabelecer vínculos econômicos entre Europa, Oriente Médio e Índia por meio de linhas férreas e de transporte marítimo. Embora os países signatários não tenham assumido uma obrigação financeira vinculativa, concordaram em preparar um plano de ação nos próximos 2 meses. Erdogan também expressou o desejo de melhorar o relacionamento da Turquia com o Egito, com o objetivo de dobrar o volume de comércio entre os dois países e revitalizar o Conselho de Cooperação Estratégica de alto nível. Ele acredita que melhorar as relações com o Egito pode levar a desenvolvimentos positivos em várias questões regionais, especialmente o conflito na Síria. Em conclusão, os esforços do presidente Erdogan em avançar a cooperação econômica por meio de exportações de grãos e corredores comerciais, assim como facilitar discussões sobre projetos energéticos e melhorar as relações com o Egito, têm implicações mais amplas para a estabilidade regional e a cooperação internacional. É essencial considerar essas perspectivas e envolver-se em mais discussões para entender diferentes opiniões sobre essas questões. Por favor, sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos e opiniões na seção de comentários. Tópico número 3. BRICS da Índia dá um passo ousado para abandonar o dólar. O que isso significa para as finanças globais? As ações recentes da Índia em relação ao dólar americano têm atraído a atenção global, já que o país toma medidas para reduzir a influência do dólar. Em 8 de setembro, houve um aumento repentino no valor da rúpia indiana em relação ao dólar, levantando especulações de que a Índia pode ter um plano para combater a dominância do dólar. Embora o Banco Central da Índia tenha se mantido em silêncio sobre o assunto, há rumores de que um grande banco estatal esteja vendendo agressivamente dólares americanos nos mercados internacionais, possivelmente sob orientação do Banco de Reserva da Índia, CRBI. Os esforços da Índia para evitar que o dólar atinja alturas sem precedentes em relação à rúpia refletem sua determinação em desafiar a influência do dólar. No entanto, ainda resta saber quão bem-sucedidas serão essas estratégias diante de forças globais fortes. A Índia não está sozinha em sua empreitada para combater a dominação do dólar americano. A China, membro da Aliança BRICS, também tem ambições de reduzir a influência do dólar em sua moeda, o yuan. Com esse objetivo, a China introduziu uma regulamentação que exige que as instituições financeiras mantenham apenas 1/3 de seus depósitos em moeda estrangeira, com o objetivo de reduzir a presença do dólar. O Japão, embora não faça parte da Aliança BRICS, também expressou preocupações com a crescente força do dólar americano e está explorando estratégias para mitigar o crescimento do dólar em relação ao iene. A abordagem da Índia para desafiar a força do dólar é corajosa e envolve riscos. A dominação do dólar é resultado de anos de manobras políticas e econômicas, tornando-o uma força formidável com a qual se deve lidar. Desafiá-lo requer um planejamento cuidadoso, confiança e um certo nível de desafio. Enquanto a economia global permanece incerta e as tensões geopolíticas persistem, os objetivos da Aliança BRICS vão além dos ganhos financeiros.
A promoção de moedas locais em detrimento do dólar é indicativa do desejo deles de reformular a ordem financeira global e reduzir a dominação ocidental. A resposta dos Estados Unidos a essas ações ainda está para ser vista. A Índia, juntamente com outros países do BRICS, está enviando uma mensagem clara de que está preparada para jogar o jogo de longo prazo e trabalhar em direção a um futuro em que o dólar americano pode não mais possuir poder incontestável no mundo das finanças. Quais são suas opiniões sobre esses acontecimentos? Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários abaixo.